Olá, uma ótima sexta-feira a todos vocês. Hoje, o dia mais aguardado da semana, está começando mais uma edição do Show Mais. Hoje comigo, Gabi Tricânico. E eu trouxe para vocês um tema super interessante que ainda está pouco falado, mas possivelmente nos próximos meses será tema de grande expansão nacional. Vamos falar de compliance. E para conversar conosco e bater um super papo interessante, eu trouxe ele, que é advogado criminalista, e vai explicar um pouquinho para a gente, Dr. Tiago Afonso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Oi, boa noite a todos os telespectadores. Tiago, eu já gostaria que você começasse explicando para o nosso telespectador o que é compliance. O compliance, na realidade, Gabi, ele é uma palavra que vem do inglês. Ele se refere ao verbo to comply do inglês e significa, resumidamente, em português, cumprimento das normas, agir de acordo com as normas. Então, o compliance, na realidade, ele vem para o Brasil com a conotação de que nós devemos agir de acordo com as normas. De acordo com as normas, no momento, então, está super favorecido, né, nesse momento, agora que, com tantos escândalos, hoje, inclusive, a prisão, né, do Zé Dirceu também, que foi tema nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa proposta, desse anteprojeto, lei federal, que dispõe sobre a transparência dos partidos políticos pela Comissão de Controle Social de Gastos Públicos da OAB de São Paulo. Bom, esse anteprojeto de lei foi pensado pela OAB de São Paulo, foi criado um grupo de trabalho para a elaboração desse anteprojeto de lei e dentro desse anteprojeto de lei nós tentamos implementar não só as regras da lei anticorrupção, como também as questões referentes à transparência, a melhores formas de se gastar o dinheiro público, enfim, existem algumas questões muito interessantes. Na realidade, o que originou nós pensarmos nesse assunto foi um projeto de lei já existente no Senado Federal, desde o ano passado, 2017, que visa exatamente a implementação de compliance nos partidos políticos. Esse projeto de lei já passou pela comissão da CCJ, e já está direcionado, salvo engano, no mês de abril, foi remetido à Câmara dos Deputados já para análise e eventual aprovação. Ou seja, já estão articulando, então, com os deputados a possível aprovação desse projeto. Você já passou pela Comissão de Justiça, né? Exato, esse é um projeto de um senador, que eu não vou mencionar partidos políticos aqui, até para não me adentrar ao tema, mas é um projeto bastante importante, principalmente no cenário que nós temos hoje da política nacional, onde muitas questões que envolvem corrupção estão vindo à tona, com operações policiais, prisões e outras ações que nós ainda não sabemos quais serão os próximos desdobramentos. No artigo 1, aqui você me deu uma cópia, né, do projeto, aplica-se aos partidos políticos, pertinente à arrecadação de recursos e aos respectivos dispêndios, acho que econômicos, né? Como é que funciona isso? Como é que seria aplicado, então, num partido político? Bom, primeiro é importante ressaltar que também no ano passado, no ano de 2017, houve a mini-reforma política. Que na verdade uma mini-reforma que não foi muito reforma, né? Não foi uma reforma... Foi só para inglês ver. Exato. Entretanto, o que aconteceu foi que foi aprovado nessa mini-reforma política uma verba de aproximadamente 1,7 bilhão de reais. Que é o fundo eleitoral, né? Que será destinado aos partidos políticos e esse dinheiro ele é proveniente de dinheiro público. Então, só para ficar claro, então, para o nosso telespectador, fundo partidário é uma coisa, fundo eleitoral é outra, ou seja, os partidos já recebem o fundo partidário para eles sobreviverem e agora eles criaram um fundo eleitoral para financiar as suas campanhas e aí com isso, né, veio também agora a proibição, parece que de doações de empresas privadas, correto? A criação desse fundo, na realidade, ela se deu por conta da proibição da doação de pessoas jurídicas para os partidos políticos. Hoje as doações são feitas apenas nas pessoas físicas, o que é muito mais fácil de controlar e muito mais difícil também de se movimentar grandes quantias. Só aproveitando e falando dessas doações, foi aprovado também, já tem, parece que 24 empresas homologadas, daquela vaquinha coletiva, né? Doações coletivas que se você é pré-candidato, você pode fazer uma doação por esses sites que estão aprovados. Está no site, acho que
eu não me lembro o site, no break eu passo para vocês, mas parece que já são 24 empresas que já estão homologadas a fazer essa vaquinha coletiva para pré-candidatos durante as eleições aí. Tiago, agora o controle das contas dos partidos políticos, né? Como é que funcionaria, então, esse compliance? Como é que seria essa controladoria do partido? Vocês criariam uma comissão que seria da OAB ou o próprio partido que designaria essa comissão? Como é que funcionaria isso? Não, o que se pretende, na realidade, com o compliance nos partidos políticos, é que os partidos políticos tenham um maior controle dos órgãos externos. No caso dos partidos políticos, o Tribunal Superior Eleitoral, que já fiscaliza, na realidade, mas com relação à prestação de contas de campanha, por exemplo. O que a gente entende é que as contas de campanha, quando prestadas, elas são prestadas de maneira muito superficial. E o que se pretende com esse projeto de maior transparência, não só, obviamente, a transparência nas contas, nos gastos, no direcionamento do dinheiro, mas também num controle maior por parte dos órgãos que regulam os partidos políticos, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, e por que não também pensar em parcerias com outros órgãos, como a Controladoria Geral da União, enfim. Eu acho que é possível essa conversa. E é possível avançarmos nesse sentido. Você sabe que na semana passada eu estava assistindo uma reportagem, né, que vários partidos políticos tiveram que devolver uma verba que não conseguiram comprovar para os cofres públicos. Dentre esses partidos estavam Democratas, o PSDB, o PR, vários partidos. Eu vou fazer esse levantamento também para o segundo bloco e passo para vocês. Agora, em relação aos dirigentes dos partidos políticos, como é que seria esse complexo? Porque, por exemplo, alguns partidos pequenos, eles recebem, né, esse fundo partidário e acabam não usando do jeito que tem que usar e fica na mão daquele cacique, né? A gente sabe como é que funciona. Como é que seria, então, essa fiscalização? Vamos lá. A lei anticorrupção, ela já é implementada para empresas e ela visa a punição dos dirigentes das empresas, responsabilidade objetiva do dirigente das empresas em caso de alguma falta ou alguma irregularidade com dinheiro e com a administração pública. No caso dos partidos políticos, o compliance, na realidade, ele viria para penalizar os dirigentes dos partidos políticos de forma objetiva por atos praticados por qualquer um de seus membros. Então, isso é uma coisa bastante importante, porque o compliance, na realidade, ele é uma das ferramentas do programa de integridade dentro de uma empresa. E nós defendemos que esse programa de integridade também pode ser implementado dentro do partido político. Então, através de algumas ferramentas de controle, é possível hoje responsabilizar objetivamente o dirigente do partido político, ou o cacique, como bem entenda, enfim, por atos praticados por qualquer um de seus membros, inclusive aqueles que não são filiados, mas que eventualmente falem em nome do partido político por algum motivo. Então, por exemplo, esse programa de integridade deve conter um código de conduta, política de admissão. Então, por exemplo, se o cara é ficha suja, não pode entrar no partido, é isso? A ideia é que o programa de controle das pessoas que ingressem nos partidos políticos seja maior. Eu acho que um dos quesitos para um bom programa e para uma boa entrada de uma pessoa que queira viver a vida pública é justamente ser ficha limpa, enfim. A gente precisa hoje, as pessoas falam muito em moralização da política, né? E a política de fato vem passando por um momento muito difícil. Eu acho que o que falta na realidade é um pouco de ética social. Ética social é mais relacionada até à nossa cultura do que especificamente à política, mas é essa cultura que traz para a política questões problemáticas como a corrupção. Vou deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo e para você que está nos assistindo também. São 91 candidatos deputados investigados na Lava Jato, entre outras operações. Eles são pré-candidatos. O que você acha desses praticamente fichas sujas que estão sendo investigados poderem concorrer a cargo eletivo? Depois do intervalo, então a gente volta daqui a pouquinho. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural.
Muito bem, de volta aqui com o Show Mais dessa sexta-feira acalorada. E no bloco anterior, nós estávamos conversando com o Dr. Tiago Afonso, ele que é advogado criminalista, e estamos batendo um super papo falando sobre compliance. Você sabe o que é compliance? Pois é. Bom, no bloco anterior, doutor, eu deixei uma pergunta para você em relação a esse número absurdo de pré-candidatos que vão concorrer a cargos eletivos e que estão sendo investigados. O que você acha disso? Bom, eu acho que eu não preciso dizer que, diante de todas essas questões que envolvem corrupção e nome sujo, de políticos principalmente, nós precisamos ter um pouco mais de controle na escolha dessas pessoas. Uma coisa muito importante, você falou, Gabi, no número de políticos que podem ser candidatos. Hoje no Brasil, nós temos 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Além desses 35 partidos, também em registro do site do Tribunal Superior Eleitoral, existem outros 73 partidos políticos em formação. Mas para que tanto partido político? Exatamente. Se você for comparar com outros países, os Estados Unidos, por exemplo, tem 2 partidos políticos, o Chile 9, a França 14. Por mais que o número francês pareça um pouco alto perto dos demais, quando a gente vem para o Brasil, a gente tem uma situação extremamente complicada no número de partidos políticos. E veja, um dado interessante, do fundo eleitoral de 1,7 bilhão de reais que nós falamos no bloco anterior, aproximadamente 75% desse dinheiro, ele gira em torno de apenas 10 partidos políticos. Que são os maiores. Os demais recebem quantias muito pequenas, inclusive aqueles partidos que não têm representação na Câmara dos Deputados, também fica com quinhão desse dinheiro. Doutor, explica um pouquinho pra gente, como é que o partido não tem representação, não tem representatividade e pode receber dinheiro público? Essa é a grande questão que vem trazida pela lei dos partidos políticos. É uma questão que eu acho que perfeitamente pode ser debatida, discutida e as propostas de mudança são importantes nesse sentido. Aqui nesse anteprojeto de lei, né, fala que os recursos do fundo partidário, quando utilizados em campanhas, e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FIF, você tem isso também? Devem ter distribuição isonômica entre os candidatos, sendo obrigatória a sua distribuição entre todos, observada a paridade de gêneros da destinação dos recursos. Como é que funciona isso? Por quê? Só para ficar claro aqui pra gente, os partidos não distribuem de forma correta para os seus candidatos. Então, por exemplo, ele lança uma chapa lá, 50 candidatos a deputados estaduais. Tem que ser dividido igualzinho, correto? Na verdade, o que acontece por que a observação desse artigo no nosso anteprojeto de lei? Justamente porque hoje o dirigente do partido, o dirigente nacional do partido, quando recebe o dinheiro proveniente do fundo partidário, ele faz essa distribuição, mas nem sempre essa distribuição é feita de maneira isonômica. O que acontece muitas vezes é a concentração da maior parte de recursos naqueles redutos eleitorais onde o partido político pode ter mais voto ou tem mais candidatos. Ou seja, eles escolhem para onde eles vão mandar. Exatamente. E aí eu acho que pensando um pouco na questão da isonomia, justamente distribuindo esse dinheiro de uma forma um pouco mais equilibrada, você permite que outras pessoas, outros políticos possam também galgar espaço dentro da política, até porque a campanha política, obviamente que ela tem um custo, não estou aqui dizendo que não tem que ter dinheiro, a campanha política tem custo, o processo político tem custo. O processo eleitoral em si, né? Os partidos têm escritórios, existem pessoas que trabalham, que atendem telefone, que fazem a prestação de contas. É bom, importante deixar isso bem claro, que a gente não é contra os partidos terem a sua verba para efetuarem, porque não deixa de ser uma empresa como qualquer outra, né, doutor? Exato. O que se coloca na mesa na realidade é de que forma esses recursos são utilizados e de que forma essa prestação de contas se dá. Eu acho que o importante, a grande importância da transparência, das observâncias das normas de compliance é justamente prover para as pessoas, para a sociedade e para os eleitores esse gasto de dinheiro com maior responsabilidade. Como é que seria feito, então, caso o partido descumpra? Caso o partido não aceite? Porque, sinceramente, é um tema muito polêmico. Por ter passado, inclusive na CCJ, já é um prêmio para vocês, né? Um grande passo, porque no nosso país, que não conseguiu aprovar uma reforma, imagina aprovar o compliance dentro dos partidos políticos, porque isso daria
extrema transparência, extrema transparência para todos os partidos, eu acho que isso eles não querem muito. Porque eu acabei de me recordar de uma situação, inclusive nessa reportagem, falando dessa verba que foi devolvida pelos partidos, teve uma situação de um escritório que o partido declarou, né, que era um escritório político, e o repórter chegou nesse local e funcionava o escritório de contabilidade, ninguém nem sabia, mas tinha lá o nome do rapaz assinado no recibo, e também os partidos políticos pediram para essa comprovação não ser mais eletrônica, ou seja, todo mundo sistematizando tudo via internet, e os partidos pediram para não ser mais eletrônico, ou seja, eles têm ainda 5 anos para se adaptarem. Transparência zero, né? Exato, eu acho que a gente vive hoje um mundo tecnológico, um mundo de acesso à informação. Tudo hoje é facilmente encontrado na rede de computadores, e eu acho que não deveria ser, me surpreende até um político, um partido político hoje pensar dessa forma. Eu acho que isso é retroceder. Eu acho que a política do Brasil precisa avançar, os partidos políticos precisam avançar, criar novas culturas e pensar que a política ela deve ser feita de forma transparente. Muito bem, olha, falando em forma transparente, você mesmo que é um grande entusiasta, né, desse assunto de compliance, eu separei um trechinho de um vídeo falando de um aplicativo, né, que é Capitães do Compliance, e eu gostaria que você comentasse. Coloca o VT pra gente, por favor. Nós acreditamos que o aplicativo Capitão Compliance seja uma ferramenta poderosa, capaz de mudar o Brasil, colocando diversão e tecnologia para trabalhar em favor da educação. Quem me apresentou isso, inclusive, foi você, né? Faz mais ou menos 1 ano atrás. E, Thiago, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto, porque compliance, né, como você disse, é para regulamentar a conduta, a norma, e a gente acredita que começa na base, né, com as crianças. Exatamente. Eu acho esse programa muito importante. A base da cultura e a base da nossa sociedade, ela é feita logo nos primeiros anos de vida. Eu acho que a inserção desses, entre aspas, manuais de conduta dentro das escolas, na iniciação básica, na iniciação fundamental, são de extrema importância para que nós criemos pessoas mais éticas, pessoas com vontade de fazer o bem e a coisa certa. Então, doutor, o que significa ter ética na política? Porque a gente vem passando por episódios lamentáveis, né? Aqui na região do Grande ABC Paulista, mesmo na semana passada, tivemos um episódio aí da Operação Prato Feito. Inclusive, até enviei alguns relatórios para você dar uma analisada para a gente. Eu gostaria que você, então, comentasse um pouquinho sobre ética. Bom, eu acho que ética, a palavra por si só, ela já traz para a gente uma sensação de boa conduta, de integridade, de lealdade, de honestidade, e não só na política. Eu acho que na nossa vida cotidiana, em casa, na escola, com os amigos, nós temos que praticar todos os nossos atos da vida devem ser pautados pela ética. E isso não poderia fugir à política. Eu acho que a política, mais até do que outras questões, ela deve ser de fato pautado pela ética, e aí em cima disso a gente está falando justamente de transparência, de acesso à informação, de integridade, enfim, de várias questões e vários princípios que trazem aí no seu contexto para a sociedade a convivência diante da ética, enfim, dos bons costumes. Bom, nós estamos no ano de 2018, né? É um ano eleitoral, já estamos com uma agenda pautada nas eleições, está um pouquinho meio confuso. Você acredita no novo político? Gabi, eu acredito sim. Eu, inclusive, como cidadão, eu acredito no novo político. Eu acho que nós temos que acreditar. Eu acho que nós não podemos desistir da crença de um mundo melhor. Eu acho que quando a gente desiste de alguma coisa, isso facilita aqueles que querem o mal progredir e agir. Então, eu acredito sim. Existem alguns políticos que eu venho acompanhando, jovens, com ideias novas, com princípios novos,
a formação de alguns partidos políticos com ideias diferentes. Eu não sei se na prática essas ideias elas funcionarão, até porque você tem os regramentos legais da lei dos partidos políticos, etc. Mas existem partidos, por exemplo, hoje que não aceitam o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral. Partido Novo, né? Partido Novo é um dos partidos hoje que faz essa situação acontecer. Eles não se utilizam do dinheiro para a própria campanha, para o próprio desenvolvimento do partido. Eu não tenho certeza absoluta, porque não conheço muitas pessoas do Partido Novo, não tenho profundidade no assunto, mas esse dinheiro, na verdade, fica numa conta, eles pedem depois a reversão desse dinheiro do fundo eleitoral para a implementação de programas de saúde, educação, etc. Mas eu também não tenho muitas informações sobre esse assunto. E o que você acha? Por exemplo, você tocou num assunto interessante, o Partido Novo ele se mostra bem transparente, né? Sim. E dizem aí, falam de uma nova política, de novos políticos. É um partido que faz processo seletivo pro cara se candidatar, né? Pro cidadão se candidatar. Mas há controvérsias, porque, por exemplo, quando você pergunta se o candidato tem formação superior, você acaba tirando a chance daquela liderança que vive naquela comunidade. Sim. O que você acha sobre isso? Bom, primeiro que eu não acho que a formação escolar, acadêmica, o banco escolar seja uma condição exclusiva para que a pessoa se torne político. Eu acho que existem outras formas de aprendizado fora da escola, na vida. Eu acho que o que deve pautar o político e as pessoas da sociedade é a integridade. Eu acho que a pessoa, independente de ela ter maior escolaridade ou menor escolaridade, se ela tiver integridade e tiver boas intenções, eu acho que esse é um dos princípios básicos aí para que a gente tenha novos políticos e novas formas de pensar. Quais são suas apostas, então, para 2018? Olha, Gabi, agora você me fez a pergunta de $1 milhão. É uma pergunta super difícil de responder, até porque... Nós não temos ainda pautada, né, o cenário do primeiro escalão? Nós não temos pautado o cenário do primeiro escalão e, além disso, uma questão importante. Hoje você tem operações policiais na rua, investigando políticos, partidos, empresas, e a gente não sabe quem serão os políticos que estarão aptos a concorrer à eleição de 2018. Uma eleição, inclusive, vale lembrar aqui, uma eleição de tiro muito curto, 45 dias de campanha. Com fundo eleitoral. Com fundo eleitoral. Ou seja, vai ter dinheiro na rua para gastar durante 45 dias os partidos, né? É por isso a nossa proposta da implementação justamente de maior programa de controle para que a gente tenha uma eleição melhor. Será que dá tempo de ser aprovado esse projeto de compliance? Gabi, não, sendo bastante sincero, eu acredito que não haja tempo de aprovação desse projeto. Entretanto, há um projeto de lei já um pouco mais avançado do que esse, um pouco mais simples na realidade, mas já prevendo a questão do compliance nos partidos políticos. Não acredito que para essa eleição de 2018 esse assunto seja pautado. Entretanto, nós temos aí, eu acho que a divulgação dessas informações, é importante que a população também saiba disso, para que ela já possa ver os candidatos ou pensar no seu próximo candidato de uma forma diferente. Muito bem, doutor Thiago Afonso, falando sobre compliance em partidos políticos. Olha, eu ficaria aqui até amanhã, um assunto que eu me agrado muito. É um assunto muito bom de falar mesmo. Olha, seus segundinhos finais, então, muito obrigada pela visita, viu? E fica à vontade. Eu que agradeço, Gabi, o convite, agradeço aos telespectadores. Eu acho que nós temos esse ano de 2018 um ano muito decisivo para a política nacional. Precisamos pensar muito bem em quem votar, de que forma votar, e aproveitando a questão da tecnologia, internet, pesquisem bem sobre a vida pregressa dos seus candidatos, dos partidos políticos, as propostas e os princípios. Eu acho que fazendo dessa forma, nós poderemos começar plantando uma sementinha, mas começar aí a desejar um futuro melhor para os nossos filhos. Eu agradeço mais uma vez e agradeço aos telespectadores pela atenção e paciência. Obrigada, doutor Thiago. A gente fica por aqui com o Show Mais dessa sexta-feira. Eu volto daqui a pouquinho às 19 horas no J+, com o meu boletim político. Na segunda-feira, então, tem mais Show Mais. Uma ótima sexta-feira. Bom final de semana.